Salve, rapaziada, mais um vídeo aqui pro canal Reserva e eu tenho uma coisa para dizer. Eu estou iludido, não vou negar. Rapaziada, eu assisti hoje São Paulo e Tolima, jogo válido aí pela Sul-Americana. E assim, eu sabia, eu tinha uma noção mínima que o São Paulo ele jogava mal. Eu tinha uma noção mínima, por comentários, melhores momentos. Eu não vou assistir todos os jogos do São Paulo no início da temporada. São Paulo e Mirassol, eu não vou. Ninguém ia prever que o Sport ia enfrentar o São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Só que a partir do momento que sai o sorteio, eu tenho a obrigação mínima de acompanhar um pouquinho mais os jogos para ter uma análise um pouquinho mais precisa. Pode ser que eu erre, eu acerte, mas ter uma noção melhor de como é que está o São Paulo, pelo menos. Óbvio que eu vou tentar trazer convidados e tal para o canal, para trocar ideia e debater um pouquinho mais sobre o confronto. Óbvio, torcedores do São Paulo, para a gente entender mais um pouco sobre o clube. Só que quando eu assisti o jogo de hoje, gente, eu fiquei iludido. Esse time do São Paulo, gente, ele não joga mal, não. Esse time não joga absolutamente nada. Zero. Eu não sei se essa é a toada de toda a temporada, mas pelo que eu vejo ali dos comentários, é isso aí mesmo. O São Paulo não joga absolutamente nada. E é aquilo, tem um bando de jogadores meia boca. Nota 7, nada além disso. É um Wellington Rato, é como eu já falei, o Wellington Rato, aí um Luciano da vida, um Caleri, um Luan, Arboleda, assim, não tem um jogador que vai pegar uma bola e que vai fazer uma jogada de efeito, deixar alguém na cara do gol, vai pegar uma bola e vai finalizar uma bola no ângulo, beleza. Um ou outro jogo o cara vai fazer isso, mas não é algo com uma certa consistência que o São Paulo vai ter jogadores decidindo jogos em jogos mais difíceis de fato. Então, eu olho para a escalação desse São Paulo, não vejo nada demais, nada que me assuste muito. E quando eu vejo o futebol do São Paulo, eu fico animado e entusiasmado e empolgado mesmo, que a minha sensação depois que eu vi o jogo de hoje do São Paulo é, rapaz, se o Sport joga o que sabe jogar, se o Sport jogar o que de fato sabe jogar, o 100%, eu arrisco a dizer que o Sport, ele no mínimo, ganha um jogo e empata o outro. No mínimo. Se jogar o que sabe jogar, óbvio que ainda tem outras rodadas, o São Paulo pode evoluir, tem o Dorival Júnior que tá chegando aí, assim, são 4 jogos agora, jogos que não foram tão convincentes assim ainda, mas é um técnico interessante, é um técnico que sabe trabalhar o grupo, só que o grupo de jogadores de São Paulo é muito ruim, gente. Só para passar o contexto aqui para vocês, de quem é o Tolima, né? A gente conhece o Tolima de ter eliminado o Corinthians na Libertadores há um tempo atrás, né? Ó, o Tolima, ele nas últimas partidas, ele perdeu para o Santa Fé de 2-0, empatou com o Jaguares de Córdoba com 1 a mais em campo, perdeu do Boyacá Chicó de 2-0 e perdeu do Tigre de 2-1 com 1 a menos em campo, perdeu do Júnior Barranquilha de 1-0, perdeu do Envigado de 2-1. Então, assim, o Tolima, gente, nos últimos 3, 6, 7 jogos, contando com o de hoje do São Paulo, mas vamos excluir o jogo de hoje, o Tolima dos últimos 6 jogos perdeu 5 e empatou apenas 1. E é aquilo, contra quem o Tolima empatou? Contra times inqualificáveis do Campeonato Colombiano. Então, eu analiso o contexto e vejo assim, meu irmão, o São Paulo acabou de empatar contra um time da Colômbia que é medíocre no futebol colombiano. O Tolima ele está na 13ª colocação do Campeonato Colombiano, com 19 pontos conquistados de 17 em 17 partidas. 13ª colocação de 20 clubes, tá? Aí você olha, peraí, o São Paulo empatou com esse time e esse time vem sendo saco de pancada nos últimos jogos no Campeonato Colombiano, para times inqualificáveis que a gente nem conhece. E o São Paulo não tá jogando nada nos últimos jogos. Você fala, interessante, espero que piore, né? Lógico, se do esporte, então, quanto pior para ele, melhor pra gente. Quanto mais a situação para ele estiver ruim em crise, melhor pra gente, naturalmente. Então, eu olho para o contexto inteiro nesse momento, eu tenho que frisar isso muito, porque daqui a 2 semanas o recorte pode ser outro ou não. Eu olho para um recorte do São Paulo até agora e eu coloquei o São Paulo como favorito, 60-40. Eu não tiro o favoritismo do São Paulo ainda, tá? Acho que o São Paulo ele tem um leve favoritismo ali pelo fator de casa, né? Vai decidir em casa no Morumbi, então naturalmente o Sport nunca quebrou esse tabu de vencer do São Paulo no Morumbi. Inclusive o Sport tem que quebrar um tabu de vencer na ilha. O Sport não vence na ilha do São Paulo desde 2001. Então tem esse tabu também para o Sport quebrar dentro da Ilha do Retiro. Mas assim, gente, eu tiro esse 60%.
Eu falei que era 60-40, né, pro São Paulo. Gente, se Anderson Moreira souber rodar bem esse time do Sport para jogar os 2 jogos contra o São Paulo na Copa do Brasil, esquece que não é 10% que o São Paulo tem de vantagem em relação ao Sport, não. É no máximo 2%. Assim, no máximo. Nada além disso. É 52-48 para o São Paulo. Só pelo fato do São Paulo decidir o jogo da volta no Morumbi. Não é por outra coisa, não. Nada, zero. Porque o time do São Paulo é fraco, é medíocre, é bem fraco mesmo, gente. E não joga absolutamente nada. Há um bom tempo, inclusive, pelo que eu vejo dos comentários, e eu já assisti o jogo contra o Tolima e eu tive a noção ainda melhor de como esse time é mal treinado e é ruim mesmo, de modo geral. Então, pode ser que no confronto em si o São Paulo vença do Sport nos 2 jogos, sei lá o que vai acontecer. Pode ser, tudo pode mudar, mas o recorte de hoje, eu fico iludido. Se o jogo acontece amanhã, ilusão total. Agora eu queria só pegar um contraponto. A gente, óbvio que, pô, tá de olho em Copa do Nordeste, tá de olho em Copa do Brasil, de fato tem que estar de olho, são competições que geram retorno. Amanhã tem a final da Copa do Nordeste, é um título, porra, a gente pode conquistar o tetracampeonato e tal, show de bola. Só que assim, a gente também tem que estar de olho na Série B, né? Assim, tipo, beleza, é legal, a gente vai ter 2 jogos ali contra o São Paulo, mas para a gente poder se dar o luxo de poupar uma parte dos titulares num jogo anterior ao do São Paulo, sei lá, o jogo anterior do São Paulo é o Ituano, fora de casa, Ituano lá em São Paulo. Para a gente poder mesclar um time lá em Itu, a gente já vai ter que ter criado uma gordura mais cedo. Uma gordura de, sei lá, porra, vamos supor, eu tenho que pegar aqui a tabela de modo geral, né? Mas o Sport hoje ele tem um ponto. Daqui que chega o primeiro jogo contra o São Paulo, vai vir mais 3 rodadas. Então, dessas 3 rodadas, o Sport tem que, no mínimo, ganhar 2 e empatar uma, no mínimo. Para aí você já poder se dar um luxo ali mínimo de reserva, colocar meio que um mescladão nos jogos, nesses próximos 2 jogos da Série B, entre os jogos do São Paulo, né, na Copa do Brasil. Então, assim, só queria passar esse contexto e minha visão. É um vídeo bem raiz aqui mesmo, tá, gente? Aqui no canal Reserva que eu tô soltando, só para passar o contexto do que eu vi de jogo de São Paulo. E, óbvio, eu vou tentar acompanhar todos os jogos a partir de agora. Para ver e ter uma noção melhor de como é que tá o São Paulo. Próximo jogo de São Paulo, eu vou tentar acompanhar. Não significa que eu vou acompanhar necessariamente, porque talvez vai ter um conflito ali com outros jogos, e aí eu talvez não dê prioridade ao jogo do São Paulo. Mas sempre que tiver ali passando, eu vou tentar acompanhar, tá? Bom, assim, não tem muito mais que eu enrolar não. Amanhã é a final da Copa do Nordeste. Esperar que o Sport consiga vencer, torcer para que o Sport consiga vencer e conquistar o tetracampeonato, que seria sensacional, hein? Chegaríamos ao tetra e não existiria a possibilidade do Ceará empatar com o número de títulos de Copa do Nordeste em relação a gente. Enfim, é muito do aguardar, tá, gente? Abraço para todo mundo, vou enrolar mais não. Só queria bater a cota 18 minutos aqui. Valeu!